O homem não nasce pronto. A natureza realiza algumas coisas no ser humano e deixa outras para ele completar, né? Para ele realizar. Então, o seu aprimoramento depende da sua busca. E esse processo de desenvolvimento do ser humano, que depende dele, né, naturalmente apoiado pelas escolas, professores, pais, chamamos esse processo de educação, para que você possa alcançar toda a potência que o indivíduo traz em si, né? Mas o ponto de partida é entender o que é um ser humano integral, completo, com todas as suas dimensões humanas, né? Então, esse é o tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. Como eu vou falar de educação, eu gostaria de apresentar aqui meus créditos, né? Selecionei alguns certificados, os mais importantes, para apresentar, para dar embasamento à minha fala posterior. Eu tenho aqui no primeiro plano um mestrado em educação, ciência da educação e valores humanos. Esse mestrado me levou até a Índia, né, para conhecer o educador indiano Satya Sai Baba. Fiz um PhD na área humana, na Europa, em evento internacional da Unicamp. Eu participei também como co-coordenador, também coordenei mesas de debates. Eu apresentei 2 projetos em banca, um deles, como desenvolver projetos pedagógicos para a educação infantil, formadora do caráter, e também como desenvolver, esse segundo projeto, desenvolver os professores para uma pedagogia formadora do caráter. Eu também fiz 2 palestras na Universidade Federal do Ceará, junto aí à Faculdade de Pedagogia, e também fiz algumas palestras para congressos de supervisores educacionais aí pelo país, né? E atendendo também às solicitações do Ministério Público Federal e Estadual. Eu quero apresentar para vocês agora 2 perfis de egresso da educação. Quando a gente fala egresso, significa final. No final do período, já que eu vou educar, o que eu espero que aconteça? Que transformação, que resultado eu quero ter? Então, eu espero não cansá-los, mas eu vou apresentar, então, 2 slides e vou precisar ler os 2 perfis e gostaria que você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo, faça a opção de qual é o perfil do egresso que você considera mais adequado para a nossa sociedade e para o próprio indivíduo, né? Eu vou começar, então, com o perfil A. Pessoa com habilidades certas para o mercado, para conquistar espaço de trabalho e poder crescer nas organizações, sendo altamente produtivo, bem remunerado pelo seu conhecimento e habilidades e que conquiste uma vida confortável. Que este egresso seja altamente competitivo para conquistar o melhor lugar possível em seu ambiente e que seja reconhecido por suas conquistas, que seja pessoa preocupada na continuidade do seu aprendizado, que o auxilie a estar atualizado na sua área de trabalho. Que este egresso tenha uma postura pragmática para a busca de seus objetivos e que não esmoreça à frente dos desafios. Que seja pessoa que absorva os valores do seu meio para estar ajustado àquilo que a sociedade deseja. É pessoa que demonstra claramente o que já conquistou, visando influenciar o seu meio a partir de sua forma de agir. Avalie as pessoas pelas suas capacidades produtivas. Respeite o caminho que traga o melhor sucesso material. Define as suas ações com base naquilo que traz mais prazer e menor dor. Perfil A. Vamos agora, então, para o perfil B. Pessoa com valores e habilidades para conquistar uma vida digna. Quanto aos valores, que saiba valorizar o outro, saiba proteger o meio ambiente e que seja um exemplo de bom cidadão. Quanto às habilidades, que o egresso tenha assimilado os meios disponíveis, que permita ser uma pessoa produtiva para a sociedade e para si mesmo. Não é egoísta, se preocupa com os outros, coloca a colaboração no lugar da competição com os seus companheiros. Não perde,
a oportunidade de aprender. Manter o seu modo de pensar independentemente da opinião pública, é pessoa de caráter, vive com base nos valores positivos da vida. É paciente, vive com simplicidade, vive o presente. Sempre tem tempo para aquilo que é importante, não despreza nenhum ser humano, não é vaidoso, não anda à cata de aplausos. Não valoriza a pessoa pelo dinheiro ou posição social, e sim pelo que ela é como ser humano. Respeita somente a verdade, define suas ações com base naquilo que traga mais paz e felicidade para as pessoas. Ficou claro, então, perfil A e B, a diferença de um e outro? E aí, qual é a sua opção? Você optou por qual dos dois? Eu realizei diversas palestras no campo da educação e sempre pedi para quem estava assistindo minhas palestras que optasse pelo perfil A ou B e que não ficasse em cima do muro. E nós tivemos como resultado, com mais de 1.000 pessoas, 97% identifica o perfil B, 3% identifica o perfil A. Ok. Aí você pode me dizer assim, não, eu também penso que é o perfil B, né? Eu acho que é o certo. Sim, só que aí tem um grande problema, um problema monstruoso. Todo o sistema educacional do nosso país foca o perfil A. Exatamente aquele perfil que a nossa sociedade não deseja. Nós não desejamos esse perfil. E, no entanto, é o perfil que formamos. Então, cabe a cada um de nós, conscientes, agirmos em prol da educação em nosso país, né? Usar essa bandeira da educação para que a gente consiga uma alteração, uma evolução de todo esse sistema, para que possamos contribuir melhor para o país e para as próprias pessoas, para que sejam pessoas mais felizes, que vivam mais em paz. Aqui eu tenho um desenho que foca a integridade da condição humana. Veja que aqui eu tenho um indivíduo sendo puxado pela sua consciência. Consciência são os valores intrínsecos, arquétipos, valores humanos. Então, o indivíduo é atraído para agir pela consciência. Mas a sociedade, com seus valores artificiais, puxa com muita força. Veja o tamanho da mão aqui da sociedade. E a consciência puxa com intensidade pequena. Ela só alerta que o caminho certo é aquele ou aquele. Se a pessoa não estiver preparada, ela não percebe a força, que a consciência puxa com a força leve. Agora, a sociedade puxa com a força muito alta. E aqui eu gostaria de citar um exemplo de valores da sociedade. Os valores da sociedade têm tempo e lugar. O valor da consciência, não. São valores permanentes de toda a raça humana no mundo inteiro. Então, imagine, eu, Andriane, né, vou colocar uma gravata, paletó e gravata. Uma gravata colorida, cheia de bichinhos, e ela serve para dizer que eu sou uma pessoa importante, que eu estou usando paletó e gravata. Principalmente essa gravata está simbolizando isso para mim. Eu estou satisfeito da vida, mas daqui a algum tempo eu vou ver essa gravata no museu. Por quê? As pessoas vão começar a olhar e falar assim, poxa, mas que estranho. As pessoas usavam um pano de pendurado no pescoço para dizer que eram importantes. Isso significa o valor da cultura. O valor da cultura passa. Ela é de tempo e lugar. Não fica pela eternidade. Valores da consciência ficam. Então, essa figura foi tirada do livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge. E nós fizemos essa adaptação de interpretação, né, nesse caso aqui. Agora, vamos para o conceito de educação. Então, nós temos duas palavras-chave como raiz da palavra educação: educare e educere. Educare é um processo de fora para dentro. É o preparo para a atuação de acordo com a cultura. É o que nós estamos falando aqui, né? É um conteúdo de uso. A pessoa recebe algo da cultura e já age de acordo com ela. Então, são os valores do meio. São valores aprendidos. O indivíduo se transforma, de certa forma, em um robozinho dessa cultura.
Você está sempre aprendendo por toda a vida, porque nunca para de aprender as coisas ligadas à existência. Se trata de um treinamento de habilidades, conhecimento para a existência e gera competição. Educare é ruim? Não, tem seu lado bom, que é o preparo para a vida econômica. Você vai estudar para você conseguir existir nesse contexto, nessa cultura. Mas agora, nós temos outra raiz, educere. E educere vai nos envolver, quer dizer, um processo educacional de criar ambiente para expressar quem nós somos, de dentro para fora. Não é? E a base para as escolhas. Enquanto que na cultura o indivíduo não tem escolhas, porque ele segue um padrão, com educere, sim, você tem a opção de escolher o que é melhor para você. Você se baseia nos valores humanos permanentes, que são arquétipos, e esses valores não são aprendidos, são valores percebidos. Você percebe que você tem isso dentro de você, mas você não aprende, porque, né, você já está lá dentro de você, desde que você nasceu. A fase crítica do ser e da educação até os 7 anos. Educar vai para toda a vida, né? Educação plena, expressão do potencial humano. É esse o sentido de educere. Contribuir para o indivíduo expressar o que traz como essência, como substância, como homem. E gera cooperação, né? Então, temos que, na língua italiana, educere significa conduzir para fora, segundo Kraft, 1984. Observou que existem 2 raízes latinas, que é diferente do inglês, para educação. Que educare, que significa treinar ou moldar, né? Por isso que a gente fala moldar as pessoas com educare, é impressionante, é treinamento. E educere, que significa levar para fora, que é o verdadeiro conceito de educação. E, em grego, se usa outras palavras para significar a mesma coisa. Gnose é expressar de dentro para fora, é o sentido de educere, e episteme, de fora, né, para dentro, da cultura para o indivíduo. Nós temos a organização, né, a ONU, Organização das Nações Unidas, que congrega os países do mundo. E dentro dessa instituição, nós temos a Unesco, do qual o Brasil faz parte, e quase todos os países do mundo fazem parte. Eles entram num acordo sobre o modelo educacional, né, que vai ser aplicado nos diferentes países. E aí nós temos, pelo ano 2000, já preparando para o século XXI, um relatório Delors, de Jacques Delors, que trata de um tesouro a descobrir, que é a educação, e que, então, ele fala de 4 pilares dessa educação do século XXI. Aprender a aprender, é o indivíduo realmente ser o artífice do seu próprio aprendizado, né? Como saber, hoje, consultar pela internet, saber selecionar as questões vitais para o seu crescimento pessoal e profissional. Aprender a conviver, que é se socializar mais, convivência é fundamental na existência humana. Aprender a fazer, que é o verdadeiro aprendizado da vida, é quando você aprende a fazer as coisas. E o mais importante, aprender a ser. A ser aquilo que você já é como substância e colocar para fora essa potência. E aí vem um dado muito importante. Eu tive a oportunidade de coordenar um treinamento e participar diretamente de um treinamento para coordenadores pedagógicos lá em Fortaleza, e foram para em torno de 10 cidades. Então, nós estávamos com a elite educacional reunida ali durante uma semana. No final do treinamento, pedimos para que todos esses coordenadores pedagógicos levantassem os maiores bloqueios para o desenvolvimento da formação do caráter, dos valores das crianças. E foi levantada essa quantidade de temas, mas um deles, o principal, recebeu 171 pontos e ele está aqui. O que o grupo selecionou? Professor fora de perfil, falta amorosidade, ainda sem solução. Vejam, se esse é o grande problema da educação infantil, a falta de amorosidade do professor, então, amorosidade é preocupar, no caso aí da criança, se desdobrar em favor da criança.
Mas se o professor é distante, né, a tia é distante da criança, é mais dura, né, e às vezes até um pouco violenta com a criança, ela está dando exemplos ruins para a criança. Veja, nessa faixa etária dos 0 a 7 anos, né, as crianças copiam os pais e os seus professores. Ora, se eu tenho professores que não são amorosos, a forma correta seria os pais não levarem as crianças para as escolas. Que, veja, está fazendo ao contrário do que se espera. É na fase infantil, dos 0 a 7 anos, que se forma o caráter, os valores, e a criança está aprendendo valores distorcidos através do professor. Veja aonde nós estamos. Olha a preocupação, né, o espaço que tem de melhoria da educação infantil. Eu tenho aqui uma frase que foi produzida por mim mesmo, que a capacidade de amar do professor é o maior fundamento pedagógico para a educação infantil. Não existe outro fundamento maior que a amorosidade. Porque a criança que não aprende a amar, não vai amar. Então, veja, olha a consequência para ela e para a sociedade. E aqui eu trago uma situação para a gente refletir sobre diferentes autores e correntes pedagógicas. Nós vamos verificar que a filosofia, e dentro dela nasceu a psicologia, nós temos uma divisão em relação à visão do homem entre essência, consciência, por Platão, que está aqui, ó. Isso aqui é uma pintura da Escola de Atenas, por Rafaelo. Então, está aqui Platão levantando a mão para cima para dizer a consciência, a essência, o idealismo está em primeiro plano. Né? E Aristóteles está colocando a mão para baixo para dizer o seguinte: a existência, o existir, é o mais importante, porque é uma pressão primária, imediata, eu tenho que resolver rápido. Então, a existência está no primeiro plano. Então, Aristóteles não colocou assim, que não existe a essência, não existe esse ideal de vida, de realização, não existe. Mas a existência está em primeiro plano. Platão, a essência, a consciência está em primeiro plano. Só que esse existencialismo do Aristóteles chega até em outros filósofos, como Sartre, e vamos para o materialismo puro. Então, nós podemos organizar as correntes e pensamentos pedagógicos em três grandes áreas pela preponderância, né, do pensamento dos autores ou que se fixou nas correntes pedagógicas. No existencialismo materialista, que não aceita a existência da essência humana e da consciência humana. Temos os existencialistas, que aceitam a essência, mas colocam a existência em primeiro plano, e aqueles que não abrem mão do existencialismo, mas colocam a essência em primeiro plano. Não é? Vamos em frente aqui. Então, o que acontece aqui no nosso país? Se nós, aqueles que fazem, como eu tenho feito, avaliação de projetos pedagógicos, inclusive a pedido do próprio Ministério Público, eu chego, por exemplo, numa cidade, uma grande cidade, numa capital, vou visitar uma escola e vejo o projeto pedagógico. Normalmente eu vou encontrar os nomes Vygotsky, Olúria, Paulo Freire, né? Valon, Leontiev. É muito comum esses nomes. E muito comum, pouco comum, outros nomes e outras correntes pedagógicas. E se eu pegar aqui junto com Pavlov, Marx e Engels, nós vamos estar muito na linha do condicionamento, da cultura, da socialização. Então, os modelos pedagógicos brasileiros estão muito focados nessa área aqui. E aqui eu desenvolvi, peguei uma matriz de uma ferramenta poderosa de administração para aplicar em escolas, que é uma matriz de correlação. O que nós vamos fazer com essa matriz? Pela legislação do MEC, as escolas, Secretaria Municipal de Educação, necessitam desenvolver o ser humano integral, todas as suas dimensões. Então, aqui eu tenho a dimensão biológica, a dimensão mental, a dimensão da inteligência racional, inteligência intuitiva, emocional, o social, o cultural, que é o cidadão também, cidadania, o planetário, que são as habilidades para a vida, a estética, o cósmico e a essência, que são os valores humanos. Né?
ou podemos chamar também de espiritual, que lida com a nossa energia, né? Que não é material. Aqui, nessa coluna, nós temos os autores e correntes pedagógicas. Qualquer escola, qualquer diretor pedagógico pode ampliar, se amanhã ele encontrar mais uma dimensão humana, ele coloca aqui uma coluna. Se ele também tem mais outros autores pedagógicos, ele amplia a sua lista. O que importa destacar é o seguinte: aqui em cima eu tenho a missão da escola, que é desenvolver o ser humano integral. Então, aqui está a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e dos diretores pedagógicos desenvolver o plano pedagógico para formar ser humano integral. Isso não se abre mão. Isso é ditatorial, porque toda missão é ditatorial. Você não chega no lugar que tem uma missão e quer mudar a missão. Não, você foi contratado para agir dentro daquela missão. E aí você tem a área de autonomia. E autonomia sobre as correntes pedagógicas. Qual é o autor pedagógico que você quer usar para trabalhar o lado biológico? Qual autor que você quer usar para trabalhar o lado mental? Qual autor você quer usar para trabalhar a inteligência racional? Qual autor você quer usar para trabalhar a parte cultural? Ah, é vigótica, cultural, social? Ótimo, qual o problema? Não é? É por ser materialista? Não, não há problema. O que importa é que não podemos abrir mão de todas essas correntes aqui. Né? Então, veja, aqui eu tenho, pelas imagens, autores. Sai Baba, que é da área de valores humanos, na Índia, né? O Steiner, da Waldorf, Pestalozzi, esse grande, né, educador. Aqui eu tenho Maturana, que atuou aí para desenvolver todo o processo interior do ser humano e amorosidade. Paul Bloom, de Yale, que trabalhou os arquétipos que o bebê traz ao nascer, que são os valores humanos. O John Dewey, que é o Paulo Freire dos Estados Unidos, né? O Verneau, o Walter Michel, que trabalhou os estímulos de conduta. Está aqui o Vygotsky, está aqui o Luria, está aqui o Leontiev, está aqui também o Marx, que é pano de fundo para tudo isso. Né? Aqui embaixo, então, eu já começo então com Rousseau, Edgar Morin, aqui eu tenho Pierre Weil, Roberto Crema, Antônio Damasio, neurocientista, que trabalha a consciência humana, Maria Montessori, né? Eu tenho aqui também Piaget, aqui eu tenho Celestin Freinet, Paulo Freire, Vallon, e aqui também eu tenho Pavlov e um companheiro do Marx, que é o Engels. Né? Então, daqui a pouco, nós queremos apresentar para vocês o seguinte. Primeiro, essa figura da matriosca, das bonecas, é para dizer que o ser humano é uma junção de várias dimensões e cria uma unidade. Né? Mas você, para fazer o projeto pedagógico, vai ter que separar em partes para poder ver os conteúdos coerentemente com cada dimensão. E, para não gerar confusão, de onde são as fontes de conhecimento? É a pedagogia que define quem é o ser humano? Eu diria não. Não é a pedagogia. Quem conhece o ser humano, nós vamos verificar aqui que a maior parte dos autores de correntes pedagógicas tem origem na psicologia, psicanálise, biologia, antropologia, medicina, neurociência, etc. Poucos na área pedagógica. Eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema. Aqui, ó, eu tenho uma classificação de cada autor. Qual que é a área da sua formação? É pedagogia? Que área que é? Psicanálise, psicologia, filosofia? Onde que é? E no final, eu tenho aqui a contagem de todos esses autores aqui. E aonde que nós vamos encontrar os autores de maior impacto? De que setores eles são? Ó, 14 da psicologia e psicanálise, 10 da filosofia, 6 da medicina, né? 5 da neurociência e biologia, 4 da pedagogia. E por que isso acontece? É natural que seja assim, porque quem define quem é o ser humano que vai gerar o perfil do egresso para que eu possa trabalhar na educação, para liberar todo o seu potencial, são essas áreas aqui, e não a pedagogia. A pedagogia vai utilizar desse conhecimento para aplicá-lo nos seus projetos. Então, aqui ó, eu tenho fotos tiradas na nossa escola, uma escola que já tem 18 anos,
que atua com a formação do caráter com base em valores humanos. E a criança, quando chega, os pais entregam não na porta da escola, e sim na porta da sala de aula. O professor já tem o hábito de abraçar e beijar a criança. No entanto, muitas crianças chegam, nós recebemos quase 200 crianças de início de período, né? De 1 ano e 7 meses, 2 anos, e 40 crianças entraram no início do ano não aceitando o abraço e o beijo do professor. E aí agora já são só 6, né? A maioria já aceita o abraço e o beijo. E alguém pode dizer, não, mas qual a importância disso? Gente, toda criança que não se sentir amada não irá amar. Ou ela aprende a amar, junto com os professores da educação infantil, ou ela não vai amar. E uma criança que não aceita nem o abraço e o beijo, ela está enrustida, está travada, e vai ser uma pessoa mais bruta. De repente, pode ser até mais violenta. A gente constata muito isso na realidade, quando eu vou visitar outras escolas e percebo isso. Então, os professores começam a abraçar as crianças e os pais passam a abraçar também seus filhos. É fantástico esse projeto. Então, é um projeto de 18 anos que funciona muito bem, né? Não tem crianças hiperativas, porque elas se sentem amadas e elas nem buscam chamar a atenção. Então, essa é uma grande experiência desse projeto pedagógico. Aqui, então, finalizando a nossa apresentação, eu tenho a questão, então, do Pestalozzi. Veja, olha essa grande síntese, precisamos prestar muita atenção nessa questão. Olha o que ele coloca. Pestalozzi, discípulo de Rousseau, né? Rousseau foi aquele que diz que a criança nasce boa e a sociedade o corrompe, né? Ele traz uma essência boa, mas pelo fato da gente não contribuir para que ela expresse esse potencial, ela vai seguir, então, a cultura e vai se corromper, né? Então, o que Pestalozzi coloca como estratégia educacional para o seu projeto pedagógico? Então, ele diz, a natureza melhor da criança deve ser encorajada o mais cedo possível a combater a força prepotente do instinto animal. Quantas escolas não começam a educação pensando no lado fisiológico, biológico da criança, inclusive focando a questão sexual da criança? E o Pestalozzi diz, não, trabalhe os valores da criança, a consciência da criança, porque isso aí vai fazer com que ela mesma freie o impulso dessa força prepotente do instinto animal. E algo que eu já coloquei em outro vídeo, e Freud, que sempre foi ligado à libido, que é essa área animal aqui, siga 100% Freud, ou seja, siga 100% seu lado biológico e seja um animal perfeito. E é exatamente os nossos valores, né, o nosso processamento de valores que faz que equilibre a vida, para pessoas colocar limites à sua libido, as pressões também do ego, da sua autoestima, do querer chamar atenção para si, mas se ela não é educada primeiro em valores, essa força biológica e psíquica vão mandar na criança. Então, veja, eu já vi muitos educadores falarem que a criança é má. Como ela é má? Ela trouxe uma matéria-prima fantástica, mas o projeto educacional não era baseado em valores. Então, é natural que surja esse tipo de problema. A criança nasce com todas as condições para ser uma criança amorosa, né, e expressar a sua potencialidade. Era isso, então, que nós queríamos transmitir.